Ô, pessoal, voltamos aqui. Acredito que o Instagram ele tem um tempo, né? Vou colocar nossos convidados aqui novamente para a gente continuar a conversa. E chama eles de novo. Eu acredito que seja isso, né? Seja tempo, né, de live com três pessoas. Eu acho que não pode Estamos de passar disso, volta. né? Eu acho que tem esse pormenor aí. Eu não sei como é que funciona, mas enfim. O Marcon Mas estava falando com a gente eu aqui ia agora, né? complementar, porque você me fez, você fez uma pergunta para o Bruno, Estevão, para quem está reconectando aí, da diferença do cliente que chega assessorado e do cliente que chega sem assessoria do profissional da arquitetura e do design. Geralmente, o cliente que chega sem nenhum tipo de projeto, sem nenhuma assessoria, dentro da arquitetura do design, ele chega realmente com várias referências no Pinterest, no Instagram, e muitas das vezes são imagens que não conversam uma com as outras. São identidades totalmente diferentes. Eu quero meu quarto com esse revestimento, mas eu quero a minha cozinha com este. E quero o meu quarto de criança com este. Não tem uma unificação. Então, o processo de seleção, sem um arquiteto, ele se torna totalmente confuso. E a probabilidade de ter um erro, e principalmente desse cliente arrepender posteriormente assentado esses produtos, é muito maior. Porque Com vocês já certeza. fazem uma leitura do que realmente o cliente mais gosta. E vocês criam uma uniformidade dentro do projeto para apresentar a melhor solução para o cliente. Então, essa diferença é nítida. O cliente, com o profissional da arquitetura, ele tem ideias claras e objetivas. O cliente que não tem essa assessoria, ele infelizmente realmente fica mais perdido, fica confuso através das referências. Porque a gente é tão bombardeado, né, de imagens, de conteúdo, que a gente acaba gostando de tudo. Do mesmo jeito que eu gosto de um projeto minimalista, eu também gosto de um projeto totalmente colorido e cheio. E aí vira aquele contraste. Essa dúvida, eu acho que assim, uma das maiores dúvidas dos clientes que não são assessorados é essa, para o que é assessorado. Gente, contratem profissionais na área para fazer a sua obra, seja ele qual for, contratem, porque você vai gastar menos no final da sua obra, e você pode ter certeza, tá? Não, não, vamos tirar também essa ideia de que o profissional, seja da arquitetura, design ou engenharia, vai encarecer a sua obra, muito pelo contrário. Ele Então, vai trazer mas sua obra para um preço racional. Você não vai gastar nada mais do que você poderia gastar, né? Por quê? Porque a gente vai te ajudar a fazer um planejamento, né? Que é tão importante para a obra de construção civil. E tem uma coisa também importante que é uma dúvida dos nossos clientes, né? E de pessoas ligadas e que gostam dessa área. E qual é o melhor momento para começar a escolher o acabamento? Né? Nós, como arquitetos, a gente tem um time, né? E a gente queria saber de vocês, assim, o que vocês sentem desse time? Qual que é a hora que o cliente vai escolher esse acabamento? Quando a construção está começando a sair do chão ou depois que saiu da fundação? O que vocês acham aí que é o melhor momento para começar a olhar acabamentos? pode falar? Vai lá, Bruno. Então, tem clientes que chegam quando a obra nem está no começo. Eu acho que às vezes ele vai com uma percepção, só que é mais ansiedade de ver os materiais. Porque como tem muita mudança, tendência, constância de produto, às vezes sair de linha, entrar em linha, às vezes a hora que ele chega, aquele produto já não está mais ali. Hoje, a maioria dos profissionais que vão até a loja, e até mesmo cliente, a gente aconselha aí pelo menos, no mínimo, com 30, 45 dias precisando do material. Por quê? Se não tiver o produto, ainda dá tempo de pedir e chegar. Ou se ele comprar com muita antecedência, pode chegar lá na frente, a hora que for começar a utilizar o material, falte, aí dá diferença, aí precisa de mais, ou o produto saiu de linha, ou não tem mais o mesmo lote, vai dar diferença. Então, hoje, você comercialmente, o melhor é você ir no período de 30 a 45 dias. Nem ir muito em cima da hora e nem antes demais. Porque até mesmo, se for com um profissional, ele vai muito tempo antes, às vezes você faz o projeto em cima do produto e o produto já não tem e o cliente quer aquele material.
Às vezes não aceita nem o similar. Ah, tá. Mas um detalhe que a gente precisa de entender, Simão, que a escolha desses materiais, ela precisa ser feita realmente com antecedência. Porque vocês, profissionais da arquitetura e do design, se vocês já fazem essas visitas nas lojas base, como acabamento, iluminação, planejados, e você já tem um direcionamento, principalmente de budget, o que o cliente quer gastar proporcionalmente ao 100% que ele tem da obra, a gente já consegue fazer um direcionamento para ter um orçamento mais assertivo dentro da necessidade do cliente. E um detalhe, o 3D vai ser subido em cima do que realmente o cliente deseja. Então, essa parte de escolha, ela pode ser antecipada. Agora, o fechamento, como o Bruno colocou, ela realmente precisa ser aí dentro desse período para que a gente possa atender quanto à entrega, tanto também na questão, na falta ou na ausência ou na perda de materiais, produtos do mesmo lote, para não dar nenhuma diferença. O mesmo lote, para quem não entende, para quem não é da área, que está conectado aqui, é quando nós temos uma linha de produção de um porcelanato ou de um revestimento e que aquela linha de produção vai ser finalizada dentro de semanas ou dentro de meses. Ela é uma única linha de produção com a mesma base de produção. Então, quando essa linha de produção muda, pode ser que haja algum tipo de variação de tonalidade. Então, pode dar um contraste de uma peça para com a outra. Então, essa é a diferença para quem é leigo, para quem não entende. A gente precisa de ter a compra de todo o material feita preferencialmente de uma vez só. Por isso que os profissionais da arquitetura e do design sempre colocam uma proporção maior, porque se você tiver algum tipo de perda, você vai ter o mesmo. A gente não só pode falar, Bruno. Não só tonalidade, o tamanho também. O tamanho importante. Pode dar diferença. Assim, diferença hoje milimétrica, né, Bruno? Milímetros, mas dá, às vezes o alinhamento no quando vai para fica maior é mais fácil do que quando fica menor. Com certeza. E o alinhamento vai aí se o lote acabar pegar um lote que não tem como a gente saber se o lote vai estar com calibre menor ou maior. Aí interessante. Porque às vezes o cliente comprou, aí faltou, mandou para ele, mas ele é menor. Mas isso a gente já avisa na compra do cliente. Sempre tem algumas observações que a gente faz. Rodapé, quando vai usar do mesmo do piso, deixe para fazer por último. Por mais que aí às vezes a gente fala com os profissionais, pedreiros, às vezes para adiantar o serviço, corta, chega lá, aí às vezes falta na entrada da casa, alguma coisa. Assim, a gente fala sempre orientando, mas todos os profissionais falam assim, eu já sei, mas quase uma vez por semana aparece um falando que faltou. A gente tem que antecipar o problema, né, Bruno? Porque mesmo que o material acaba que o lote, vamos imaginar, o cliente precisou comprar de outro lote porque não tinha mais. Se é um rodapé, né, é muito mais fácil de você não sentir ou ele ser um pouquinho menor ou não, ou até mesmo a tonalidade, né? Porque ele muda de posição, né? Então a sombra que dá no rodapé é diferente da sombra que dá no piso. Então essa diferença ela acaba morrendo ali, né? Então é esse planejamento que o cliente tem que ter consciência que o profissional vai passar a ele, né? Tanto nós como profissionais da área de arquitetura e engenharia, como vocês também vivem avisando aí os profissionais sobre o que acontece, né, nesses casos. Quer complementar, Bruno? E não é só em piso e revestimento que dá essa diferenciação também, tá? Hoje nos pisos vinílicos, também que estão muito em alta, também dá muita diferença. Os pisos vinílicos hoje tem lote também, que dá diferença. Também. Olha só, esse também eu não sabia. E tem uma coisa importante também, que às vezes o cliente não gosta muito porque sobe um pouco o valor do orçamento final dele, é o que a gente chama de porcentagem de perda, né? Isso é um problema enorme com o cliente, porque às vezes essa porcentagem de perda, ela acaba passando um pouco do orçamento do cliente, ele acaba não fazendo da forma ideal.
né? A gente sempre auxilia, nesse caso, a gente tem uma porcentagem média, mas isso varia de acordo com o local de assentamento, tamanho do revestimento, se a gente vai ter muita perda, se não, se o revestimento vai ter muito corte, se não vai ter. Então, essa coisa do porcentagem de perda, como é que vocês lidam com isso assim na hora de fechar um orçamento com o cliente? A gente sempre explica para o cliente. Ele chega com a metragem. A gente sempre aconselha comprar a porcentagem a mais e dependendo de um revestimento ou um porcentagem que é decorado, a perca dele é maior ainda, porque se ele der sequência, onde você dá o corte, você não aproveita a peça mais. Então, muitos clientes falam assim, eu não vou levar passando. É um risco que ele vai correr sabendo que essa responsabilidade é dele. Com certeza. Porque, por exemplo, se for um produto por encomenda, a gente já deixa ele também explicado. Esse produto a gente não faz troca e nem devolução. É um risco seu você comprar a conta, porque se a fábrica não tiver mais esse produto, não tiver produção dele, isso tudo vai ser um atraso na obra. Então, sempre ele comprar um pouco a mais, ou produtos decorados, fazer conta por peça, que é mais fácil, porque às vezes a peça no canto da parede deu um corte, ele vai achar que a sobra vai dar, mas às vezes se ela tem segmento, ela não dá. O corte dela, ela perdeu. Aquele porcelanato ele não vai usar para nada mais, né? Usar para hoje, muitos profissionais estão fazendo os quantitativos por peça, que é o mais certeiro. Por peça. Por peça. E mesmo assim, se você não tiver um bom detalhamento de projeto, né? Para saber exatamente o tamanho do corte que você vai ter no revestimento, isso também vai te dar um problema, né? Então, esse mapeamento que a gente faz de revestimento, ele é importante também nesse caso. Você vai economizar se você tiver um bom detalhamento de projeto, né? Exatamente. Alguma coisa, Marcon? Não, vocês já colocaram tudo. Tem uma outra dúvida que eles têm muito. Hoje, na verdade, o que acontece? O porcelanato A gente está falando de porcelanato aqui, né? Porque acho que a gente vai ter outras lives para falar de acabamento hidráulico, elétrico, enfim, né? Então a gente está mais voltado aqui para o acabamento. Mas o porcelanato hoje é um produto muito versátil, né? Então a gente já falou que a gente utiliza ele em parede, usa em piso, né? E de um tempo para cá, né, vem sendo usado muito para bancada, né? E é uma evolução, ao meu ponto de ver. Primeiro, porque pedra a gente tem aí na natureza, mas uma hora vai cessar, né? E a gente tem produtos limitados em relação a granitos, mármores, né? Relação de tons, cores, né? Se aquilo vai ficar bom naquele ambiente, se não vai. O porcelanato, ele dá essa versatilidade para a gente trabalhar, né? Queria que você falasse um pouco dessa nova versatilidade aí do porcelanato em relação às bancadas. Bom, seguinte. Até o pessoal da Casa Tile tá aqui. Valeu demais a gente participar junto com a gente. Casa Tile tá aí, né? Eu vi eles comentando aqui. Bom, como você colocou, o porcelanato hoje realmente é uma peça extremamente versátil. Muitos dos projetos que vocês desenvolvem, ele entra com piso, parede, detalhes, bancadas, geralmente com o mesmo produto. E respeitando a característica técnica de cada porcelanato, que o Bruno vai complementar para a gente daqui a pouquinho, a gente pode utilizar sem medo o porcelanato também nas bancadas. Além das bancadas, a gente tem visto também muitas peças dentro de marcenaria, dentro de planejados, dentro de cabeceiras. Então, são peças que hoje não se limita mais a utilizar só em piso e parede. Nós estamos, né, até com um assunto extremamente atual, porque daqui 14 dias a Expo Revestir vai acontecer, que é a maior feira de revestimentos da América do Sul, da América Latina, me desculpe. E aí, lá nós temos sempre a visão muito ampla de onde esse material pode ir. Abre muita precedência. Por exemplo, quem imaginava um porcelanato no teto? Hoje nós já temos essa possibilidade. Quem imaginava uma bancada de cozinha no porcelanato? Hoje nós já temos essa possibilidade. Para quem tem um viés totalmente minimalista, você já parou para pensar que você consegue entrar com o piso desde a garagem,
a toda a casa do cliente, em todas as bancadas, saindo no espaço gourmet, entrando dentro da piscina, porque o porcelanato ele veio também para dentro das áreas molhadas submersas, como piscinas. Então é um produto técnico que dá garantia, muitas das fichas técnicas já asseguram essa possibilidade de uso, mas em relação àquele característica técnica, eu gostaria que o Bruno complementasse aí, porque ele quem faz realmente essa venda do produto direto para o cliente. Então, igual o Marco falou, né? Entrando de todo. Nós, consultores, temos todas as informações para qualquer cliente nas próprias peças. A gente tem o porcelanato que para usar na área externa, tem que ele é o antiderrapante. Tem o acetinado, que ele é sem brilho e sem aquela porosidade. E o polido. Dependendo do produto, nós temos eles em diversos tamanhos, de 60 por 60, 90 por 90, 1,20 por 1,20, 2,40 por 1,20, até 3,20 por 1,60. Então, é onde a gente... Hoje, se você quiser fazer uma bancada grande, igual um granito, o porcelanato tem o mesmo tamanho da peça. E você consegue... Temos profissionais que conseguem dar o acabamento da meia esquadrilha, usar ele em armários, em painéis. Aí cada porcelanato tem um local de uso dele. Então, o cliente indo na Viveza, o profissional indo na Viveza, nós vamos estar sempre instruindo ele em qual ambiente ele pode ser usado. Igual o Marco falou, entrar com o piso dentro da piscina. Hoje a piscina, muitos clientes não estão vendo mais só com aqueles revestimentos 5,5, 2,5 por 2,5. É verdade, é verdade. Então, entrando, fazendo você vai ter uma visão única de um piso só na sua casa. Se você é uma pessoa que não gosta muito de detalhes, você consegue fazer todos os ambientes com a mesma estampa do piso. Eu queria que você passasse para o nosso pessoal aqui que está assistindo a gente, qual que é a absorção de um porcelanato? Um bom porcelanato. Qual que é a absorção dele? A absorção dele é quase zero. É isso que a gente fala, às vezes, quando vai fazer uma bancada. É até um tema que a gente pode entrar daqui 15 dias, né? A gente conversar com o pessoal que trabalha com bancadas, né? Uma marmoraria, talvez, para conversar com a gente, porque é exatamente o que a gente passa para o cliente. O porcelanato ele é tão versátil que ele não tem praticamente absorção nenhuma. Então, dificilmente o seu porcelanato, sendo uma bancada, ele vai manchar por alguma absorção de líquidos. Sim. Né? E isso é muito importante. As pedras, elas são porosas, por mais que a gente passe um hidrofugante, passe uma resina, né, impermeabilizantes, essa camada ela vai sumindo com o tempo e a pedra começa a absorver novamente. Não é o que acontece com porcelanato. Isso é bom deixar claro, né, para todo mundo que tem alguma resistência a fazer bancadas com porcelanato. Gente, é a melhor coisa que tem hoje para fazer bancada é o porcelanato pela versatilidade e por essa baixa absorção, né? E o detalhe é que, dependendo do porcelanato, né, da sua característica técnica, ele vai suportar também um calor extremo. A gente consegue utilizar, por exemplo, né, os acendedores do fogão diretamente nas bancadas. Então, é realmente um produto muito versátil. E a gente tem até uma categorização que aí vai fugir um pouquinho do porcelanato, para quem não conhece, eu gostaria que pesquisasse depois, que são as lâminas sinterizadas. São lâminas sintéticas, lâminas ecológicas, que basicamente são produtos que se aproximam e são similares a pedras, porém com uma característica técnica elevada. O que difere dela para o porcelanato? Realmente resistência. E como o Bruno colocou, nós temos inúmeros formatos de chapas que possibilitam o cliente utilizar e aproveitar da melhor maneira. Mas aí eu faço uma ressalva, assim como o porcelanato, que essa beneficiação desse produto, ou seja, essa produção realmente seja feita através de uma empresa confiável. Hoje nós já temos as porcelanatarias, né? É verdade. Que é um gancho diferente da marmoraria. São empresas especializadas em beneficiação de porcelanatos e lâminas sinterizadas. Até a Kate, da Casa Tilly, está conectada aqui, está comentando toda a live. Ela é uma das profissionais que faz esse tipo de trabalho. Então, é interessante a gente explicar para o cliente que o porcelanato e a lâmina sinterizada,
ela tem um custo diferente das pedras naturais e vai entregar qualidade e resistência da mesma forma. E hoje isso também os aí. porcelanatos têm as estampas das pedras, né? Porque, Exatamente. querendo ou não, daqui, igual você comentou, daqui uns dias as pedras vão ficar escassas. Então, os fornecedores já estão copiando todas as pedras, todas praticamente. O travertino, que é muito usado, a gente tem ele com a estampa silcada e nós temos o porcelanato com os furos do travertino. Olha para você ver. Nós E é, temos uma peça, cara, e se a gente nós temos uma for peça na loja, pensar... Hum, nós temos uma peça na loja que ela acaba sendo superior ao travertino, porque o travertino é um mármore, ele é poroso. E sim, essa peça, ela é um produto técnico de massa única, igual ao travertino, que ele é zero absorção. olha para você O ver. travertino já tem absorção. Então, para você usar, ele é uma peça fantástica, que tem lá na Viveza. Às vezes Tem a ela gente no... não precisa mais destruir as serras aí por aí, né? Exatamente. Então, nós temos o porcelanato hoje com todas as estampas, para você fazer a bancada que você quiser. A escada também tem usado muito em porcelanato. Muito O pessoal interessante também. dá os acabamentos da meia esquadrilha igualzinho do granito, do mármore. Então, hoje o porcelanato você brinca, você monta a casa do jeito que você quiser com ele. Você faz painel, Muito bom. tem porcelanatário que faz até bandejas com Olha eles. É o que só. acontece. Essa parte é até engraçado, porque como acaba tendo um percentual de sobra, essas empresas que já fazem essa beneficiação, elas aproveitam esse material para fazer algum tipo de porta-sabonete, de kit para pia, Lixeira. casinha de cachorro, eu já vi. Então, assim, eles usam da criatividade para aproveitar Tá realmente certíssimo, a peça né? no geral. Painel. Tá certíssimo, aproveitar, ué. Você pode fazer painel. Painel hoje você vê vários. Portas de armários tanto com porcelanato, só que as presilhas da porta têm que ser mais reforçadas ou com a lâmina siderizada. Na loja nossa temos mesmo uma bancada com todas as portas em volta dela do mesmo material. Aonde se a pessoa molhar, não corre o risco de escorrer no armário. Com certeza. Não, excelente. A gente já está chegando mais para o final aqui da live, né? Do nosso talk. Mas tem uma coisa que eu não podia deixar de falar, né? Primeiro, eu queria saber de vocês, né? Como é que os acabamentos podem influenciar no valor de um imóvel, né? O tipo de acabamento que você coloca no imóvel, como é que ele pode influenciar, né? No valor de mercado desse imóvel. E uma segunda coisa, como que a gente poderia fazer, ou como vocês poderiam passar para o cliente para otimizar, né, essa escolha de materiais, mas sem comprometer a qualidade, né, da obra dele. O que vocês têm assim, para passar para o cliente de vocês? Bom, é o seguinte, em relação a essa primeira pergunta, eu vou ficar com ela e o Bruno responde para vocês a segunda. Certo. A questão da correção de imóveis, ela é muito atrelada aos acabamentos que foram escolhidos e que estão ali dentro de cada apartamento, de cada residência que vai para a venda. No passado, e eu vou falar que é um passado bem recente, principalmente em Divinópolis, mas na nossa região interiorana, o preço dos imóveis eles eram praticados por regiões dentro das suas cidades, independente do acabamento. Só que foi entendido que não tem como eu valorizar um imóvel que não tem um acabamento de valor agregado com um que tem. Se eu tenho um produto de ponta, se eu tenho metais coloridos, se eu tenho um acabamento contemporâneo, atemporal, ele tem um custo diferente porque o proprietário, o construtor, investiu para que ele tivesse um valor agregado. Não tem como eu pegar um imóvel que tem esse acabamento de sofisticado, por mais que esteja no mesmo prédio, ele não pode ser comparado com um que tem um acabamento de entrada, com aquele porcelanato base, com uma cerâmica. Então, todo o acabamento vai interferir diretamente na precificação desses imóveis, no valor desses imóveis. E a gente já vê isso hoje nitidamente.
como eu coloquei para vocês, apartamentos em um mesmo edifício, o que tem projeto arquitetônico com o que é entregue pela planta da construtora, com valores totalmente diferentes. Então, é muito importante essa escolha de materiais e não só agora, né? Mas mais de agora para frente, isso vai interferir muito. Muitos dos corretores já estão fazendo cursos especializados em acabamento para saber como precificar o valor daquele imóvel. São cursos realmente bem interessantes, bem focados, para que essa avaliação seja mais próxima do real possível. Então, interfere muito, Simão. Isso é importante todo mundo saber, né? Porque nem sempre o cliente ele faz a casa ou o imóvel dele, que seja qual seja, né? Nem sempre ele faz com a intenção de vender, mas é importante ele pensar no futuro, que a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Então é bom sempre pensar na hora de comprar, fazer seu acabamento e pensar realmente em produtos que estejam dentro do orçamento, claro, mas que sejam de ótima qualidade, né? Até E como é que faz isso, Bruno? Otimizar sem comprometer a qualidade? Olha, Simão, hoje lá as lojas Viveza, ela tem um showroom amplo que direto vão sendo trocados os expositores com as tendências novas que o cliente, quando ele chega sem profissional, a gente dá uma volta antes na loja com ele para ele ver as tendências e os tons, para a gente saber o que ele está precisando, sem ele tomar muito tempo dele, ver as cores que ele gosta. Que ele vai sentir, vai ver as texturas, alguns produtos expostos, com cores combinando. Lógico que tem algumas coisas que é só para showroom, mas a gente vai fazer a combinação para ele, sem ele perder tempo, deixar ele muito na dúvida, porque se der muita opção, ele vai gerando aquela dúvida, aquele transtorno, aí vai pedindo várias opções. Então a gente já vê para ele uma coisa mais prática, explicando para ele tendência, que é uma coisa que ele não vai cair de moda, porque dependendo do perfil do cliente, às vezes é o sonho dele. Ele fala que ele quer ficar com aquilo ali 10, 20 anos, não quer trocar. Então a gente já mostra para ele que o menos é mais. Com certeza. Tem uma pergunta aqui que eu acho interessante. Perguntou, deixa eu ver quem que perguntou aqui. A Adriana. Ela Isso, perguntou se é possível tirar arranhões do porcelanato. É possível. É possível? Aí, só que depende do porcelanato, tá? E existem empresas especializadas nisso. Ah, entendi. Aí elas vão avaliar o tipo de arranhão. Eu vi até a pergunta o grau dela, do arranhão, né? O grau do arranhão. Hoje tem produtos lá na loja que são produtos técnicos. O que é o produto técnico? É um porcelanato da massa única. Eu vejo a estampa, uma resina, né? Ele não é esmaltado. Dependendo do produto esmaltado, ele consegue tirar o arranhão. Dependendo do produto, não consegue. Então, hoje aqui na Indivinópolis tem empresas que possuem isso, que vão para avaliar se consegue tirar ou não. Mas tem sim. Ô, gente, infelizmente, nosso tempo de live está acabando, vai acabar caindo de novo. Não sabia que era meia hora para 3 pessoas. Eu queria agradecer demais, gente, a oportunidade que vocês deram para a gente poder mostrar um pouco melhor esse mundo dos acabamentos aí para todos, né? É só agradecer mesmo e falar com o nosso pessoal aqui, que daqui 15 dias a gente está de volta com um novo tema, né? Marcon, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Eu que agradeço pelo espaço. Fico muito feliz assim de ter profissionais como vocês assim que atendem tanto nós profissionais quanto os nossos clientes, né? Queria que vocês finalizassem aí, por favor. Bom, eu quero agradecer a oportunidade. Eu acho que esse bate-papo, essa conversa aberta é muito importante, justamente para vocês conseguirem direcionar não só os clientes de vocês, mas todos que estão aqui conectados, para que essa fase da construção seja leve, seja gostosa, seja prazerosa. Então, muito obrigado. Além da Viveza, eu quero deixar um recadinho aqui para vocês. Também faço o RP da Líder Interiores, onde a gente trabalha com planejados, imóveis soltos. Quem sabe não seja um tema aí para a gente conversar dessa empresa. Vamos conversar com a Líder. E também a Alvim Decoração, exclusiva em Hunter Douglas. Excelente.
é a marca de maior peso quando se fala em cortinas persianas e todos em todo o mundo. Aí não estou falando de Brasil, não. Estou falando de mundo. Muito obrigado. Gratidão aí. Muito obrigado, Marcon. Obrigado aí, Simão, pelo espaço. Nós, consultores AV, estamos todo mundo à disposição de todos, de vocês, que cliente que precisar de chamar na rede social, no Instagram, ou precisar de ir até a loja, eu estou aberta a qualquer precisão do cliente, pode me chamar no Instagram, ou todos os consultores para atender da melhor maneira possível e realizar o sonho dos nossos clientes aí. Para finalizar, vamos só falar onde nós temos loja. Bruno, Viveza, gente, nós estamos com 2 lojas de acabamento em Divinópolis, 3 lojas de tinta, sendo 2 de Divinópolis e uma em Formiga. Nós temos ainda filiais em Itaúna, Pará de Minas, Arco, Nova, Serrana e Oliveira. E um Fica detalhe, até sem ar, né? De tanto lugar. eu esqueci de te contar, a Viveza inaugurou um espaço novo em Lagoa da Prata que chama Espaço Viveza, onde os atendimentos são exclusivos para clientes com profissionais da arquitetura e do design, justamente para viabilizar esse atendimento mais exclusivo, mais tranquilo, para que as escolhas sejam feitas de uma forma mais tranquila. Muito. Então, estamos aí, o nosso site é casaviveza.com.br, o nosso Instagram é Casa Viveza e nós temos ainda o Viveza Tintas, para quem quiser entender um pouquinho sobre as nossas linhas de tintas e também de texturas. Muito obrigado pela oportunidade. Comigo você dá liberdade, a gente vai falando. Não, mas se depender da gente, essa live vai demorar 4 horas. É muito assunto que tem para falar, né? E aqui, parabéns. Eu tenho que parabenizar um escritório de arquitetura e de engenharia como o de vocês, com 16 anos de mercado. Isso é muita coisa. Isso é sinônimo realmente de confiança e de bom trabalho desenvolvido aí junto aos clientes. Parabéns para você, para o Estevão, para o Daniel, eu esqueci o nome do outro sócio. Pedro, para a Laura, para todo mundo, toda a equipe. Gente, eu agradeço demais essas falas aí, a gente fica muito feliz. E vamos tentar daqui 15 dias já com o canal também no YouTube, ver se a gente consegue fazer uma live que seja tanto nos 2 canais, nos 2 perfis, porque a gente vai ter mais tempo para falar, né? A gente não tem mais muito limite igual tem no Instagram. Então vamos ver se dá tudo certo a gente fazer as próximas. Hidráulica para falar, tem a parte elétrica para falar, tem muita coisa para falar, né? Muita coisa. Gente, muito obrigado, fiquem com Deus e até daqui 15 dias com um novo tema aqui na Portfólio Talks. Um ótimo fim de semana a todo mundo. Bruno, obrigado. Obrigado, Marcon. Obrigado, Simão. Some não, aparece lá na loja, hein? Com certeza. Abraço.